Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Esta semana nós estaremos iniciando uma série de estudos, uma série de vídeos com o tema Desmascarando os Falsos Profetas. Exatamente isso, desmascarando os falsos profetas. E é um assunto muito propício para os dias de hoje, só que nós temos que ter um certo cuidado. E aí eu preciso lhe dizer que para que nós tenhamos esta noção, ou esse entendimento, não é fácil. Não é você olhar uma profecia ou um profeta e você achar-se no direito de julgá-lo. Não, são coisas minuciosas. Até porque nós vemos que o próprio Jesus disse que há um pecado que não é perdoado aos homens, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir ao diabo algo que é Deus que está fazendo. Então temos que ter um cuidado para nós julgarmos. Se você quiser aprender um pouquinho mais, nós temos aí no canal um vídeo, blasfêmia contra o Espírito Santo. Vai ser de bom proveito você dar uma assistida nesse vídeo lá, em nome de Jesus. Então vamos lá. Desmascarando os falsos profetas. Vamos primeiro saber como Jesus tratou, o que Jesus falou a respeito dos falsos profetas. Para isso nós temos que ler Mateus 7, versículo 15. Diz assim: Acautelai-vos, pois, que ninguém vos engane. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos os conhecereis. Porque colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz mau fruto. O versículo 20 diz: Porquanto pelos frutos os conhecereis. Então por isso que eu disse que não é para você reconhecer um falso profeta, não é você olhar a aparência dele e julgar. Não, é os frutos. E aí nós vemos que os frutos aqui, o próprio Jesus está falando aqui sobre os falsos profetas, e ele está falando sobre os frutos. O que é os frutos aqui? Os frutos aqui consistem principalmente no caráter dos seus seguidores, para eu saber se alguém é um falso profeta, um falso ensinador, um falso pastor, um falso apóstolo, eu preciso cuidar ou observar o caráter das pessoas que o seguem. Primeiro, por que isso? Primeiro, porque essas pessoas, esses seguidores, serão cristãos professos, cuja lealdade é dedicada mais ao indivíduo do que à palavra. Os seguidores desse falso profeta seguem mais o que ele fala do que a própria Bíblia. E aí que, meus irmãos, que nós precisamos ter um certo cuidado, porque tudo aquilo que rouba o tempo da palavra, toda a igreja, todo pregador, toda a congregação que não prega e não ensina as Sagradas Escrituras, corre um grande risco de ter no meio dela falsos profetas. Antigamente era mais fácil. Antigamente as pessoas abriam as seitas, tinham as seitas. O que é seita? É quando uma pessoa lidera um certo grupo de indivíduos e abre lá uma congregação, e eles acreditam, como nós vimos do primeiro frutos aqui, eles acreditam mais no indivíduo do que na própria palavra. É aí que entra grandes homens, líderes de seitas, que têm os seus livros seculares, que têm a sua própria Bíblia, né? E a sua Bíblia ali está baseada no que o seu mestre ou seu Senhor escreveu, e não do que a palavra do Senhor ensina. Só que Jesus está alertando que nos tempos finais, nos tempos da apostasia, os falsos profetas não surgiriam fora, surgiriam dentro da igreja. Então eles não iriam sair, não, eles ficariam na igreja. E aí nós temos que ter o discernimento. Então o primeiro discernimento é nós olharmos para os seguidores deles, que defendem mais o indivíduo do que a própria palavra de Deus. E aí nós vemos, irmãos, que isso está em Romanos capítulo 1, versículo de número 25, Paulo já alertava sobre isso. Paulo estava dizendo ali no 1:25, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é eterno. Ou seja, a reverência mais sobre o seu líder, sobre a criatura, do que o próprio Deus. Então o primeiro passo é ver a questão dos seguidores. E os seguidores aqui, eles honram mais o seu líder do que a palavra de Deus. O segundo passo, os seguidores deste falso profeta, desse falso ensinador, se ocupam mais com seus desejos do que honrarem a Deus. A sua doutrina é antropocêntrica e não teocêntrica. O que é antropocêntrica? É o homem no centro do universo, é as minhas vontades. As pregações, os ensinos desses falsos profetas colocam o homem como o centro do universo.
É aquelas mensagens que você vai vencer, que você compra isso, compra aquilo outro, você vai prosperar, Deus vai abençoar a tua vida, sabe? Colocando o homem como centro. É uma mensagem antropocêntrica. E a mensagem correta aqui é a teocêntrica, que é Deus o centro de todas as coisas. E aí, meus irmãos, nós vemos o versículo de número 21 ao 23. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, no teu nome profetizemos. Nós, em teu nome, expulsamos demônios. Em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas. No nome de Jesus eles fizeram maravilhas, porque o nome do Senhor é santo. Pastor, mas há milagre nessas igrejas. O nome do Senhor é santo. Ah, mas há maravilhas nessas igrejas. O nome do Senhor é santo. Não por honrar o profeta. Deus não faz um milagre para honrar o profeta, mas para honrar a sua palavra. A palavra de Deus, não a palavra do profeta, mas a palavra de Deus. E aí eu tenho que ter um certo cuidado, porque Paulo disse também que os próprios Satanás se transfiguram em anjos de luz para enganar a muitos. É por isso que nós temos que ter discernimento. E aí, meus irmãos, o terceiro passo que nós precisamos observar nesses seguidores do falso profeta é que os seus discípulos aceitam doutrinas e tradições de homens, mesmo que isso contradiga a palavra do Senhor. Quais são os exemplos que o senhor pode me dar, pastor? Eles aceitam as doutrinas e tradições dos homens e rejeitam a palavra. Por exemplo, a toalhinha ungida, o cajado ungido, a vassoura ungida, a rosa ungida e outras coisas mais. E qual é o problema aqui? É que as pessoas estão dando mais valor a essas tradições humanas do que a própria palavra de Deus. E não é difícil de você ver pessoas e líderes fazendo isso e vendendo. É o azeite de Israel, é a água de sei de onde, sabe? E os seguidores que estão lá são enganados, na sua maioria, porque querem. Porque não querem ler a Bíblia. E aí, meus irmãos, você vai querer debater ou querer ensinar essas pessoas que estão lá seguindo esse líder, você vai comprar briga. Por quê? Porque como no primeiro item nós falamos sobre os seguidores, eles defendem mais o seguidor, o indivíduo, mais o seu líder do que a própria palavra de Deus. Eles não leem a Bíblia. E aí os seus líderes, pelo fato de dos seus seguidores não lerem a Bíblia, é mais fácil de enganar. Agora, quando você lê a Bíblia, você começa a observar que Deus não se agrada desse tipo de coisa. Deus quer que você se mova por fé. Deus quer que você observe a sua palavra e seja abençoado, alcançado, mas por fé. Não usando qualquer tipo de amuleto. Principalmente se você tem que pagar. Né? Então o quarto item que nós temos que ver nos seguidores é que eles buscam experiências religiosas e manifestações sobrenaturais mais do que a palavra de Deus. E aí nós temos visto as pessoas caem, as pessoas levantam, as pessoas rodam, as pessoas fazem aquele movimento. E muitos dizem assim, não, é o Espírito Santo. Eles buscam mais esse tipo de entretenimento. Sai um profeta e diz assim, olha, tá vindo um profeta lá, não sei de onde, ele revela CPF, ele revela isso, ele mostra aquilo, sabe? É mais atraente para essas pessoas. Eles são atraídos por isso, por seus seguidores, eles querem mover, eles querem movimento, eles não querem compromisso com a palavra. E aí que eu vejo em Efésios capítulo 4, versículo 24, que Paulo fala sobre o verdadeiro evangelho. E Paulo está falando no capítulo 4, versículo 24, revesti-vos do novo homem. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Sabe que isso que é evangelho? Ou seja, a mudança não é quando eu caio, eu levanto, quando eu rodo, não. A mudança na vida de uma pessoa é quando as atitudes dela são transformadas. É quando Cristo está em mim, Paulo disse, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então esses seguidores aqui, eles querem uma experiência religiosa, uma manifestação sobrenatural, e eles desprezam a palavra de Deus. Saiba que tudo isso aqui, meu irmão, acontece pelo desprezo da palavra. As pessoas estão deixando de ler a Bíblia, por isso elas são enganadas. E o quinto passo que nós temos que observar nesses seguidores é que os seguidores, eles não suportarão a sã doutrina, mas vão procurar mestres que lhe ofereçam salvação barata. É o que nós temos visto. Esses homens não seguirão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A palavra de Deus. Os ensinos, fundamentos da nossa fé. Eu sempre digo que a Bíblia é nosso manual de fé. Para que você não seja enganado, está aqui, meu irmão. Leia a Bíblia, medite nela de dia e de noite, como diz o salmista Davi, capítulo 1.
Se você não quer ser enganado, não tem fórmula, se você não ler a Bíblia e buscar o Espírito Santo. Você precisa ter esse comprometimento, porque os dias são maus. Você vê aí na internet pessoas profetizando, um solta o cavalo amarelo, a outra vai, um amarra o cavalo amarelo, outro vai e solta o cavalo amarelo. Tá uma bagunça, irmão. E você vê, olha para os seguidores dessas pessoas, olha, entra no canal dessas pessoas, desses falsos profetas, desses falsos ensinadores. São milhares de seguidores. E aí eu pergunto, por que tudo isso? É por causa do quinto pilar aqui. Eles não sofrerão a sua doutrina. Eles vão procurar pessoas que lhe ofereçam uma salvação mais barata. Só que aí eu entro o que Jesus está falando aqui no capítulo 7 mesmo. Capítulo 7, versículo 13. Olha que a palavra do Senhor diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Não fui eu que falei, é o Jesus falando. Então, meus irmãos, que Deus abençoe você, que você busque conhecimento bíblico, que você não seja enganado, independente da qual é a igreja que você serve a Deus. Sirva a Deus de verdade. Vamos abrir o olho com esses falsos profetas. Não vamos deixar que eles envergonhem o evangelho, porque o mundo não entende isso aqui que eu estou falando. O mundo olha para uma profecia de alguém da igreja que ela não se cumpre, e ele vai dizer: todo pastor é mentiroso, toda igreja é errada, todo pastor é ladrão. E nós não podemos generalizar. É agora que a igreja verdadeira tem que fazer a diferença. Pastor, mas qual a igreja? Eu, você, somos a igreja de Deus. Eu convido você a participar. Deixe seu comentário, deixe o seu comentário aí embaixo, compartilhe esse vídeo. Nós estaremos fazendo uma série de vídeos, acompanhe um a um. E no final você vai poder testificar: realmente agora eu tenho conhecimento bíblico para discernir entre o certo e o errado. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.